Uma clássica receita francesa que ninguém consegue resistir: croissant de chocolate. Ensinaremos a preparar e laminar a massa, fazer a modelagem e assar os pães usando ingredientes comuns e um forno doméstico. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal para quem gosta de fazer pão em casa. Não esqueça de se inscrever clicando no botão aqui embaixo para não perder as próximas receitas. O nome desse pão é uma história à parte. Na França, de onde ele vem, é uma eterna batalha. A maior parte do país diz pain ou chocolat, mas na região sudoeste é chamado de chocolatina. É como a briga entre biscoito e bolacha aqui no Brasil. Só existe uma unanimidade na França: ninguém se refere a esse pão como croissant de chocolate, embora seja o nome mais comum nos Estados Unidos, em outros países de língua inglesa e também aqui no Brasil. E só para completar a batalha de nomes, na Espanha e em Portugal são chamados de napolitanas. A receita rende 6 croissants. É pouco, mas eu recomendo começar assim, para treinar. E depois você pode dobrar a fornada. É só multiplicar os ingredientes por 2. Eu já adianto que será um desafio, dá um certo trabalho e exige paciência, mas vale muito a pena. Vai ser o melhor croissant que você já comeu na vida. Para quem já fez o croissant clássico do nosso canal, a massa é a mesma. Eu só fiz alguns pequenos ajustes, aumentei um pouco a quantidade de água, reduzi o tempo da primeira fermentação e dessa vez vamos sovar na batedeira, só para demonstrar. Se quiser sovar na mão, é só seguir as instruções do vídeo anterior. Na tigela da batedeira, adicione 250 gramas de farinha de trigo, 2,5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, 5 gramas de sal e 30 gramas de açúcar. Misture um pouco os ingredientes sólidos e coloque 70 gramas de água, gelada porque a gente está usando a batedeira. Adicione 70 gramas de leite integral, também gelado. A manteiga não entra agora, vamos deixar mais para o final. Coloque o gancho, ligue a batedeira na velocidade mais lenta e misture por 5 minutos. Veja que a minha massa ainda está bem seca, então eu vou colocar mais 20 gramas de água. Essa quantidade varia de acordo com cada marca de farinha. Misture novamente em velocidade baixa por 5 minutos. Agora sim, a massa gruda parcialmente no fundo da tigela, mas ainda tem estrutura. Vamos então começar a sova propriamente dita, 5 a 10 minutos em velocidade média. Não precisa de muito tempo, a massa logo se torna mais lisa e extensível. Não iremos desenvolver completamente o glúten, veja que ela ainda está se rasgando. Adicione 10 gramas de manteiga sem sal, amolecida em ponto de pomada. E misture novamente em velocidade baixa por 5 minutos. Depois que a manteiga estiver incorporada, aumente a velocidade da batedeira e sove por mais 5 minutos. Já é suficiente. Como essa massa será bastante manipulada, não é bom desenvolver muito glúten. Coloque ela na bancada, aperte com os dedos para formar um disco e embale em plástico filme. Leve para a geladeira e deixe por 30 minutos. Enquanto isso, vamos preparar a manteiga que será laminada dentro da massa. É importante entender como é que ela se comporta de acordo com a temperatura. A 18 graus Celsius a manteiga está endurecida, mas pode ser modelada. É o ponto ideal para esse preparo. Muito abaixo dessa temperatura ela pode trincar. Quando atinge 24 graus Celsius, já começa a ficar muito mole. Então é interessante fazer essa receita em um dia mais frio, entre 18 a 24 graus. Acima disso, dá para fazer, mas é mais complicado. Seria legal ter um ambiente com ar-condicionado. Pese 140 gramas de manteiga sem sal e corte em fatias grossas. Posicione os pedaços sobre um plástico mais grosso ou uma folha de papel manteiga, formando um quadrado. Coloque um outro plástico por cima e passe o rolo até formar uma placa uniforme de 15 por 15 centímetros. Volte a manteiga para a geladeira. Polvilhe um pouco de farinha sobre a bancada, sem exagero. Coloque a massa que estava na geladeira e polvilhe mais um pouco de farinha. Faça movimentos com o rolo, sempre no sentido do centro para as extremidades. Vá virando a massa e abrindo até obter um quadrado de 25 por 25 centímetros. Não precisa ser exato, é só um valor de referência. Posicione a placa de manteiga gelada sobre a massa em uma posição diagonal. Dobre as pontas que se formaram até o centro. Evite sobrepor as bordas. Feche bem as emendas com a ponta dos dedos para a manteiga não vazar. Tente manter esse lado sempre para cima. O objetivo agora é abrir essa massa sem rasgar, fazer uma dobra, abrir novamente,
fazer mais uma dobra e abrir uma terceira e última vez antes de começar a modelar. Cada vez que a gente manipula a massa, ela esquenta e o glúten fica tensionado. Então, é preciso fazer uma pausa, voltar para a geladeira, aguardar alguns minutos. Em dias mais quentes, essas pausas serão mais frequentes. Hoje está 24 graus aqui na minha cozinha e a massa ainda está firme. Então, eu vou continuar. Aperte levemente com o rolo e comece a fazer os movimentos do centro até as extremidades. Pare quando sentir que a massa oferece muita resistência e polvilhe mais um pouco de farinha se começar a grudar. Vire e repita os mesmos movimentos até conseguir chegar a um retângulo de 30 por 25 centímetros. Dobre um lado até o centro e faça o mesmo com o outro lado. Então, dobre a massa novamente ao meio. Pronto, temos as primeiras 4 camadas de massa folhada. Embrulhe novamente em plástico filme e volte para a geladeira por 30 minutos. Polvilhe mais um pouco de farinha sobre a bancada e sobre a massa. Comece passando o rolo no sentido longitudinal. Primeiro aperte um pouco e depois vá deslizando suavemente. Alongue também o outro sentido até chegar a 35 por 15 centímetros. Dobre uma ponta até 2/3 da massa e a outra no terço que sobrou. Agora, multiplicamos as lâminas por 3, totalizando 12 camadas. Embrulhe novamente e volte para a geladeira por mais 30 minutos. Enquanto espera, prepare as barrinhas de chocolate. Use chocolate meio amargo para não derreter dentro do forno. Precisa ter entre 40% a 50% de cacau, não mais do que isso. É o tipo mais comum que você encontra no mercado. Tem essas barrinhas prontas de croissant em lojas especializadas. São chamadas de batons, mas são bem caras. Se você cortar uma barra de chocolate convencional com uma faca de serra, dá super certo. As barrinhas podem quebrar, mas não tem problema. Cada uma terá aproximadamente 8 centímetros, pesando 8 gramas. Usaremos 2 para cada croissant. Agora é a parte que requer mais cuidado. Temos que abrir essa massa, que tem 4 centímetros de espessura, até chegar a menos de 1 centímetro. Polvilhe novamente com farinha e faça os movimentos com o rolo. Vá virando e abra até onde conseguir. Dificilmente eu consigo fazer essa abertura final de uma vez. O glúten vai ficando muito tensionado e se forçar demais começa a rasgar. Então eu embalo a massa, volto para a geladeira e aguardo mais 30 minutos. Enquanto isso, unte uma assadeira com óleo ou manteiga. Com descanso a massa fica mais maleável, mas ainda assim precisa tomar cuidado. Vá abrindo e virando. Tente chegar a um retângulo final de 30 por 25 centímetros. Corte as bordas com uma carretilha para que a massa fique bem retangular. Divida o lado com o maior comprimento na metade e cada metade em 3 partes iguais, formando 6 placas. A modelagem é bem simples. Coloque uma barrinha de chocolate em uma das pontas, enrole uma volta, coloque mais uma barrinha e termine de enrolar até o final. Faça com que a emenda fique na parte de baixo do croissant. Se sobrar uma ponta, aí você pode cortar. Distribua as peças na assadeira untada, cubra e aguarde de 2 a 3 horas até ganhar volume. 30 minutos antes de assar os croissants, ainda durante a fermentação, ligue o forno em 180 graus Celsius com calor somente na parte de baixo. A massa está no ponto quando ganha volume e ao ser tocada, não volta rapidamente à posição. Passe uma mistura de ovo batido com um pouco de água na superfície. Isso vai dar cor e brilho ao nosso croissant. Coloque a assadeira na prateleira mais alta, mantendo a temperatura em 180 graus Celsius. Quando crescer e começar a dourar, vire a assadeira para que assem por igual. Aqui levou 30 minutos para assar os croissants. Use uma espátula para retirar da assadeira e colocar sobre uma grade para resfriar. Dá trabalho, mas vale a pena. Veja que crosta dourada, cheia de lâminas. Sinta essa crocância. O miolo fica bem leve e com todas as camadas visíveis. Fazer esse croissant é um feito e tanto, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Se ficar alguma dúvida, é só deixar sua pergunta aqui nos comentários. Não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, @amopãocaseiro. E antes de ir embora, entre no nosso site amopãocaseiro.com.br, faça seu cadastro gratuito para receber receitas sobre panificação no seu e-mail. Até mais!